Olá, turminha! Vamos comigo agora no nosso conteúdo de história, na página 46. Iremos falar sobre as primeiras trocas comerciais. A origem do comércio. Como surgiu o comércio? De onde vem esse comércio? Qual a origem desse comércio? Nós sabemos que quando nós precisamos de algo ou desejamos alguma coisa para comprar, nós podemos ir onde? Às feiras, aos supermercados, aos shoppings, nas padarias, nas lojas, e também podemos até comprar e pagar pela internet. Sim, nós podemos o quê? Fazer compras virtuais. Nós usamos o quê? O dinheiro, cartão de crédito, o cheque, tá? E a maneira como as trocas comerciais são feitas, no entanto, passou por muitas mudanças ao longo do tempo. Há cerca de 10 mil anos, os primeiros grupos familiares que conviviam entre si praticavam a agricultura de subsistência. O que é uma agricultura de subsistência? É uma prática na qual eles cultivavam apenas alimentos necessários para o seu sustento. Então eles o que? Eles plantavam e colhiam os alimentos que eles iriam comer para alimentar o grupo ali, as suas famílias. Então eles plantavam o arroz, o feijão, a batata, a cenoura, tudo para o seu sustento. Assim como o cultivo agrícola, a criação de animais também era feita para garantir a sobrevivência do grupo, produzindo alimentos, lã ou couro. Então eles preparavam a terra, para poder plantar e colher aquilo que eles iriam comer para o seu alimento, e também eles aproveitavam o quê? Os animais, para poder aproveitar a sua carne, para se alimentar, e além de tudo eles usavam o couro, a lã do animal, para fazer casacos de frio, botas, sapatos. À medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção aumentou, gerando mais alimento que o necessário para o consumo. Por que isso aconteceu? Porque chegou o quê? A tecnologia. A tecnologia começou a invadir, então, as atividades rurais, Que nós sabemos que antigamente as pessoas usavam muito o quê? O braço, a força braçal física para poder plantar, colher. E hoje não, nós temos os tratores, temos várias máquinas, vários equipamentos que pode substituir a força braçal de um homem, Então o que? A tecnologia invadiu as fazendas, as formas rurais de como trabalhar com essa produção. Com isso, o que? Foram aumentando, gerando mais alimento que eles tinham necessidade. Porque antigamente eles plantavam para comer, para o seu sustento. Agora estão plantando também para poder fazer trocas entre eles, que nós iremos ainda aprender nesse conteúdo sobre essas trocas que chamamos de trocas diretas, tá? Então o que quer dizer? Esse excedente passou a ser trocado entre os diferentes grupos familiares. Se um produtor plantava aqui, ele o que? Ele plantava aquilo, e depois ele queria trocar por outro produto que o outro produtor está plantando. Então, por exemplo, se eu tinha uma produção de cenoura, eu trocava por uma produção de batata com o meu outro produtor, Então, o que acontecia? De modo que os alimentos cultivados e os animais criados podiam ser trocados por itens que eram produzidos por aquele grupo. Assim foi a origem do comércio. Nesse período, fazia-se o quê? As trocas diretas de produtos. Eles trocavam um produto pelo outro. E as próprias mercadorias eram usadas como moeda. E nem sempre havia diferença de valor entre elas, Essas trocas evitavam o quê? O desperdício. E assim aumentavam o alimento de cada família. A atividade aqui do seu livro, na página 47, a número 1. Explique o que é a agricultura de subsistência. Vamos lá para a resposta? A agricultura de subsistência é um tipo de cultivo agrícola destinado a garantir a sobrevivência alimentar de um grupo, produzindo apenas aquilo que é necessário para a alimentação e o uso da própria comunidade. Número 2. Como eram feitas as primeiras trocas comerciais? Olha aqui, o excedente da produção, ou seja,
aquilo que se produzia além do necessário passou a ser trocado entre os diferentes grupos. Eles trocavam os alimentos produzidos e os animais criados por outros produtos a que não tinham acesso. Essas trocas eram diretas e ampliavam a diversidade alimentar dos grupos. Número 3. Leia as afirmações a seguir e escreva V para verdadeiro e F para falso. Então, olha aqui comigo. As trocas de produtos começaram apenas há 200 anos. Verdadeiro ou falso? Falso. Então, você vem aqui e coloca o F de falso. O desenvolvimento de técnicas agrícolas favoreceu a troca de produtos entre os grupos familiares? Sim ou não? Verdadeiro. Então, V. Há 10.000 anos, as trocas comerciais eram feitas de maneira direta? Verdadeiro. A agricultura de subsistência tem por objetivo a produção de grande quantidade de alimentos para o comércio? Falso. Então ficou assim: falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Aqui na página 48 do seu livro, novas relações e produtos. Nós sabemos que teve uma troca de produtos pelo outro produto, né? Houve uma troca de mercadorias, tá? E o surgimento da produção agrícola, que é o surgimento que teve na tecnologia que foi chegando à sua comunidade rural, voltada para o comércio, então ele favoreceu o aumento das trocas, né? Que foram aumentando a produção e teve o aumento dessas trocas. Então, nesse período, as ferramentas, que são as enxadas, os utensílios de cerâmicas, que são feitos vasos de barros, e as vestimentas, que são as roupas, passaram também a ser produzidos e com o objetivo de trocas. Aqui em Trocas e Valores, aos poucos, os grandes grupos passaram a estabelecer valores diferentes para cada tipo de produto, conforme o tempo necessário para produzi-lo. E se a atividade ou um produto necessitava de certa quantidade de tempo de trabalho, cada um deles teria um valor específico. Vamos ver um exemplo aqui no segundo parágrafo do seu livro. Diz assim, por exemplo, um agricultor arava, semeava e irrigava a terra e depois de alguns meses colhia o cereal. Um artesã levava semanas para lavar, cortar e costurar o couro do animal para fazer um par de sapatos. Um caçador, por sua vez, poderia abater várias aves para o consumo em um único dia, mas ainda assim ele precisava esperar a época do ano adequada para caçar. O que quer dizer isso? Que, por exemplo, se eles tinham um saco de arroz, né? A quantidade do saco de arroz, ele poderia trocar por outra mercadoria, não somente por um par de sapatos. Ele poderia trocar por 3 pares de sapatos. Por quê? Porque teve uma dificuldade enorme para poder produzir esses sapatos. Então a troca era feita assim. Dependendo da dificuldade do seu trabalho, eles trocavam por mais mercadorias em um único produto, por mais variedade de outros produtos, mais quantidade de outros produtos. Vamos então agora fazer a atividade do seu livro na página 49. A número 4. Como os grupos estabeleceram os valores para os produtos que trocavam entre si? Vamos por aqui para a resposta? Eles estabeleceram valores considerando o tempo de trabalho empregado na produção. Alguns produtos levavam um tempo maior para serem cultivados ou produzidos. Por isso, o valor atribuído a eles era maior. Número 5. Encontre no diagrama o nome de alguns produtos utilizados nas primeiras trocas comerciais. Então, vamos aqui comigo. Na segunda fileira, na sua horizontal, está escrito peixes. Então, você escreve lá. Peixes.
Bem abaixo aqui, do lado, você vai pegar aqui, ó, aves. E continuando na sua horizontal, você vai encontrar bem aqui embaixo, ó, ferramentas. E agora na sua vertical, você vai encontrar essa palavrinha aqui, ó, cereais. Cereais. E do ladinho, trigo. Ok? Então foram 5 palavrinhas encontradas. Aqui na número 5, nós temos aquela bolinha lá embaixo, lembra? Tem uma perguntinha também. Ó, reúne-se em um grupo com alguns colegas e imaginem 2 exemplos de trocas com valores equivalentes que poderiam ser feitas dos produtos encontrados no diagrama. Registre a sua resposta. Então, uma resposta pessoal, tá? Pediu para vocês reunirem em grupo ou com colegas, sabemos que não tem como, mas você poderá fazer sozinho ou então com a ajuda do seu papai ou da sua mamãe na sua casa, tá? Então olha aqui, você irá pegar algumas dessas palavrinhas do seu diagrama, tá? Aí em cima, que foram aquelas palavras peixes, aves, ferramentas, cereais, trigo, uma dessas palavras, e você escreverá 2 exemplos de trocas de valores equivalentes, tá bom? Então, olha aqui, é com vocês a resposta, mas eu trouxe uma resposta para vocês, tá? Espero que tenham compreendido. Ó, a troca de 2 cestos de cereais por 1 cesto de peixes. E também, né, 2 cestos de trigo por 1 conjunto de ferramentas. Agora vamos para a atividade no seu caderno, tá? Vou passar aqui 2 questões para que você possa copiar em seu caderno e responder. Tá, eu gostaria que você fizesse o cabeçalho, tá? Colocasse a data, pula linha para fazer atividades, pula linha número 1. Há cerca de 10.000 anos, os primeiros grupos familiares que conviviam entre si praticavam a agricultura de subsistência, assim como o cultivo agrícola e a criação de animais. Explique com suas palavras como foi a origem do comércio. Aí eu gostaria que vocês deixassem 7 linhas para responder, porque a resposta é grande, tá bom? E para você fazer a número 2. Número 2. O surgimento de uma produção agrícola voltada para o comércio favoreceu o aumento de trocas. O que passaram a ser produzidos com o objetivo de troca nesse período? Você vai pular uma linha, responder. E após esse vídeo, eu irei colocar para vocês as fotos, tá? Sobre essas perguntas que vocês irão recopiar e responder em seu caderno. E na próxima aula, irei fazer a correção sobre essas atividades. Até breve!